A verdade sobre os anjos. Capítulo 9. Os anjos desde os sinais até a tomada de Jericó. Os anjos nas peregrinações de Israel pelo deserto. Cristo foi o anjo apontado por Deus para ir adiante de Moisés no deserto, conduzindo os israelitas em suas viagens rumo à terra de Canaã. Durante todo o caminho, sob o comando de Deus, os israelitas encontraram água para saciar a sede, pão para satisfazer a fome e paz e segurança sobre a sombra de uma nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite. Anjos ministravam em seu favor enquanto escalavam as rochas, alturas ou avançadas pelos agrestes trilhos de deserto. Deus manifestou seu grande cuidado e amor por seu povo ao lhe enviar pão do céu. Todos comeram o pão dos anjos, ou seja, o pão provindo pelos anjos. Israel nos sinais. E agora diante deles, com solene majestade, o monte Sinais erguia sua fronte maciça. A coluna de nuvem repousou em seu topo e o povo embaixo espalhou suas tendas pela planície. Ali seria sua morada durante quase um ano. À noite, a coluna de fogo assegurava-lhe a proteção divina. E enquanto estavam entregues ao sono, o pão do céu caía suavemente sobre o acampamento. Logo depois de os israelitas acamparem junto aos sinais, Moisés foi chamado à montanha para se encontrar com Deus. Ele subiu sozinho o íngreme e acidentado caminho e aproximou-se da nuvem que assinalava o lugar da presença de Jeová. Israel entraria agora em uma relação bastante próxima e especial com o Altíssimo. Da intensa escuridão que o envolvia sobre o monte e rodeando de um acompanhamento de anjos, o Senhor revelou sua lei. A partir de então deveriam ser tomadas providências para o completo estabelecimento da nação, escolhida sob a direção de Jeová como seu rei. Farão para mim um santuário. Durante sua permanência no monte, Moisés recebeu instruções para a instrução de um santuário, no qual a presença divina se manifestaria de modo especial. Farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Foi a ordem de Deus. O edifício, o tabernáculo, era dividido em 2 compartimentos, por uma bela e suntuosa cortina ou véu, suspensa em colunas chapeadas de ouro. Um véu semelhante fechava a entrada ao primeiro compartimento. Esses véus, assim como a cobertura interior que formava o teto, eram confeccionados mais belas cores, azul, púrpura e escarlata, muito bem dispostos, com quirumbins trabalhados em fios de ouro e prata, representando a hoste angélica, que está intimamente ligada ao trabalho do santuário celestial e
ministra em favor do povo de Deus na terra. Depois que a construção do tabernáculo foi completa, Moisés examinou todo o trabalho. Ele o comparou com o modelo e com as instruções recebidas de Deus, e viu que cada parte estava de acordo com o modelo. Então, abençoou o povo. Deus deu o modelo da arca a Moisés, assim como as instruções especiais de como deveria ser feita. Destinava-se ela a abrigar as tábuas de pedra, nas quais Deus gravará com seu próprio dedo os 10 mandamentos, e tinha o formato de um cofre, estando revestida interna e externamente de ouro puro. Era ornamentada com coroas de ouro na porção superior. A cobertura desta sagrada caixa era propiciatório feito de ouro maciço. Em cada extremidade dele estava fixado um querubim de ouro puro, sólido. Estava um de frente para o outro, ambos olhando reverentemente para baixo, em direção ao propiciatório. Isso representava todos os anjos celestiais, olhando com interesse e reverência para a lei de Deus, depositada na arca do santuário celestial. Este querubim tinha asas. Uma asa de cada anjo se estendia para o alto, enquanto com outra asa cada um deles cobria o corpo. A arca do santuário terrestre era uma cópia da verdadeira arca no céu. Ali, ao lado da arca, permanecem anjos vivos, e em cada uma de suas extremidades, esses anjos cobrem com uma das asas estendida para o alto o propiciatório, enquanto a outra asa é dobrada sobre seu corpo, em sinal de reverência e humildade. Acima do propiciatório estava a manifestação da presença divina, e no espaço entre os querubins, Deus tornava conhecida sua vontade. Por vezes eram comunicadas ao sumo sacerdote mensagens divinas por meio de uma voz vinda da nuvem. Quando o Senhor não respondia por uma voz, ele permitia que os sagrados raios da luz e glória repousassem sobre o querubim à direita da arca, significando aprovação ou aceitação. Se as solicitações não fossem atendidas, uma nuvem repousava sobre o querubim da esquerda. Por meio de Cristo, deveria ser cumprido o propósito de que era símbolo o tabernáculo, aquela construção gloriosa com suas paredes de ouro brilhante, refletindo em matizes do arco-íris as cortinas bordadas de querubins. O aroma do incenso sempre a queimar invadir tudo. Os sacerdotes vestidos de branco, imaculados. O profundo mistério do compartimento interior e acima do propiciatório era as imagens de anjos prostrados em adoração. A glória do Santíssimo. Em tudo, Deus desejava que seu povo aprendesse seu propósito para com o Senhor ser humano. O mesmo propósito apresentado pelo apóstolo Paulo, muito mais tarde, inspirando pelo Espírito Santo. Vocês não sabem que são santuário de Deus, ou que o Espírito de Deus habita em vós? Ali bem junto ao Sinai, Satanás começou a executar seus planos para subverter a lei de Deus, levando avante a mesma obra que iniciara no céu. Durante os 40 dias em que Moisés permaneceu
No monte com Deus, Satanás esteve ocupado provocando dúvida, apostasia e rebelião, enquanto Deus escrevia sua lei a fim de confiá-lo ao povo, com o qual havia feito uma aliança. Os israelitas negavam sua fidelidade para com Jeová e pediam deuses de ouro. O universo inteiro foi testemunha das cenas de sinais, dos efeitos das duas administrações, viu-se o contraste entre o governo de Deus e o de Satanás. De novo, os habitantes de outros mundos, onde o pecado não entrou, viram os resultados da apostasia de Satanás e o tipo de governo que ele teria estabelecido no céu caso lhe houvesse sido permitido exercer domínio. Podemos maravilhar-nos de que a suprema glória, segundo Pedro 1,17, refletida da onipotência, brilhou na face de Moisés com tal esplendor que as pessoas não podiam contemplá-lo. O aspecto de Deus estava sobre ele, fazendo parecer com um dos anjos resplandecente do trono. Em todas as suas jornadas, ao se queixarem os israelitas das dificuldades pelo caminho e reclamarem de seus líderes, Moisés dizia a eles: as murmurações de vocês são contra Deus. Não fui eu que os libertei? Foi ele? No entanto, suas precipitadas palavras diante da rocha, teremos de fazer com que saia água, Números capítulo 20, verso 10, em que vale praticamente admirar a acusação do povo. Ao impedir que Moisés entrasse na terra prometida, o Senhor queria remover para sempre essa expressão da mente dos israelitas. Ali estava a prova definitiva de que seu líder não era Moisés, mas o poderoso anjo de quem o Senhor disse: eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz, pois nele está o meu nome. Êxodo capítulo 23, verso 20 e 21. A morte e ressurreição de Moisés. Moisés afastou-se da congregação em silêncio. Começou a subir sozinho a encosta da montanha. Naquela solitária elevação, colocou-se em pé e, com visão clara, olhou para o cenário que se estendia diante dele. Não era da vontade de Deus que alguém subisse com Moisés ao topo da pisca. Ali está ele, na presença de Deus e de anjo celestial. Os anjos também revelaram a Moisés que, embora ele se lamentasse por ter pecado e não poder assim entrar na terra prometida, embora ele sentisse ter sido a causa do pecado de Israel, na verdade era o pecado deles, dos israelitas, com seu espírito queixoso e murmurador, o que havia levado a ele, Moisés, a se desviar, a que é correto, e a cometer o pecado que agora excluía da terra prometida. Os anjos lhe disseram que não era ele quem mais sofrera com o ocorrido, pois não sentia em seu coração as maiores profundezas do pecado do povo. Cristo, sim, o seu líder invisível, era aquele contra quem os israelitas haviam pecado. Os mensageiros celestiais também se referiram às ofertas sacrificais que tipificavam a crucificação de Cristo, abrindo diante da mente de Moisés os eventos que ocorriam no futuro. Que cena deve ter se desenrolado no cume da pisca quando a visão da crucificação foi apresentada a Moisés. As vistas panorâmicas que passaram diante dele lhe permitiram apreciar
o sofrimento do anjo que havia conduzido o israelita através do deserto, guiando-os em suas peregrinações do Egito e Canaã. Quando contemplou a ascensão do Salvador e pôde ver que ele próprio era um daqueles que abriram ao Senhor as portais eternos, que modificação ocorreu na expressão de seu rosto. Ele observou a purificação da terra pelo fogo e a limpeza de todo vestígio de pecado.